Vamos falar um pouquinho sobre tutela provisória no CPC de 2015? Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos de conteúdo jurídico, qual seja tutela provisória. Lembrando que o objetivo das nossas aulas aqui é fazer você entender o que diz o Código de Processo Civil, para que assim o seu estudo fique mais simples. Então, a minha sugestão para você é que neste momento, se for possível, você pause o vídeo e vá ler dos artigos 294 a 311 do CPC. E aí você pega papel e caneta, retorna aqui para o vídeo, tá? E depois de assistir a essa aula, você vai novamente ler esses artigos no CPC. Assim vai ficar muito mais fácil a sua visualização, tá? A minha ideia aqui não é trazer detalhes da tutela provisória, mas sim fazer você conseguir visualizar esse instituto que ficou um pouco confuso no CPC de 2015. Né? Antigamente a gente tinha tutela cautelar, tutela provisória e agora ficou tudo misturado, tá? E um pouco confuso, diga-se de passagem, pelo menos ao meu ver. A nomenclatura, tutela antecedente, tutela antecipada, cautelar, de urgência, de evidência, tudo quanto é nome foi dado agora, tá bom? Então aqui eu vou te trazer slides, valorize a minha arte, por favor, já dá um joinha aqui nesse vídeo, tá? Brincadeiras à parte, vou trazer slide para ficar mais fácil a sua visualização por conta disso. Combinado? Bom, de preferência assista a essa aula com o seu Vademecum em mãos, ou com a lei aí no site do Planalto, onde você preferir, para você conseguir entender o que eu vou falar aqui neste vídeo, tá? Como de praxe, vamos iniciar o nosso estudo falando onde está a tutela provisória. Trazendo a nossa linha do tempo aqui, do processo, na verdade, primeiro a gente viu petição inicial, tem uma aula aqui no canal sobre isso. Dentro desse vídeo falamos sobre o indeferimento da petição inicial. Também falamos em outro vídeo sobre a improcedência liminar do pedido, que está aqui, né? Aqui embaixo, tá vendo a setinha? A setinha para cima, a setinha para baixo. E agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a tutela provisória, que é a de urgência ou de evidência. Então, você se situou aí na linha do tempo, ok? É sobre esse tema que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então, numa linha do processo, geralmente na faculdade, em curso preparatório, enfim, todas as aulas, a tutela provisória ela está situada nesse momento. Porém, sinto te dizer que no Código de Processo Civil ela não está prevista logo depois da petição inicial. Por quê? Porque ela pode ser formulada a qualquer momento do processo, tá? No entanto, ela é estudada nesse momento porque geralmente ela é feita na petição inicial. O pedido de tutela provisória é feito na petição inicial. Então, geralmente se estuda nesse momento, por isso que eu trouxe esse vídeo agora, depois de falarmos da improcedência liminar do pedido. Combinado? Mas para você se situar no código, que é a parte mais importante que a gente sempre frisa aqui, saiba que ela está a partir do artigo 294, um pouquinho antes do Código tratar de processo de conhecimento, tá? A partir de agora eu peço licença para vocês, para que a minha tela fique pequenininha aqui no canto, para vocês poderem visualizar os slides que eu vou trazer aqui, tá bom? Combinado? Vamos lá, então. Tutela provisória é o nome geral dado ao instituto, tá? Tutela aqui tem significado de pedido, é um pedido provisório. Lembra que a gente tem que pensar muito no significado das palavras? Provisório porque não é definitivo, né? Definitivo é sentença e acórdão. Então, aqui é tutela provisória porque ela é provisória, tá? E está lá dos artigos 294 a 311. Espero que você já tenha lido todos eles. É curtinho, gente, vale a pena, tá? É só um pouco confuso, mas é de leitura rápida. Bom, tutela provisória é o nome geral dado aos institutos, tutela de urgência, tutela de evidência, tá? Então, são os dois tipos de tutela provisória que o CPC de 2015 trouxe. Vamos substituir tutela por pedido? Pedido de urgência, pedido de evidência. Urgência porque é tão urgente que não tem como esperar
a sentença, não tem como esperar o provimento final, tá? Já a tutela de evidência, como o próprio nome já diz, ela é evidente. O pedido do autor ou do réu é tão evidente, que o CPC já trouxe no artigo 311 as hipóteses que o juiz já pode conceder desde logo, entendeu? Então tá tudo lá. Tanto que nesse vídeo eu nem vou falar praticamente da tutela de evidência, porque é decoreba do 311, sabe? Não tem muito o que ficar falando. Você tem que pensar assim, a tutela de evidência ela é tão evidente, ela está tão escancarada, que o código falou, juiz, dá logo aí, tá? Um exemplo que está muito comum hoje é o pedido de divórcio em sede de tutela de evidência. Por quê? O divórcio é um direito potestativo, ou seja, não depende da vontade da outra parte, né? Se um dos cônjuges quiser se divorciar, não adianta o outro vir e falar, mas eu não quero. Então, só lamento, né? Deitar no travesseiro e chora, tá? Por conta justamente disso, por ser um direito potestativo, já pode ser concedido desde logo, mas não são todos os juízes que aplicam essa teoria, tá? Mas tem muito pedido nesse sentido. Então fica aí um exemplo para você conseguir apenas visualizar esse instituto. Prosseguindo, como eu estou falando aqui da tutela de evidência, deixa eu já te contar que a tutela de evidência ela pode ser feita apenas de forma incidental no processo. Eu acho que ficou um pouco pequenininho aqui, mas talvez dê para você ler. A tutela de evidência pode ser concedida apenas de forma incidental, ou seja, no curso do processo, tendo em vista a redação do artigo 294, parágrafo único. O artigo 294, parágrafo único, ele traz: a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Não fala nada da evidência, entendeu? Então, a tutela de evidência somente de forma incidental, ou seja, no curso do processo. Lembra que eu falei que a previsão da tutela provisória está antes? Porque ela pode ser formulada em qualquer momento do processo? Então, tá aí um exemplo. Já a tutela de urgência, aqui que entra a confusão, ela pode ser dividida em cautelar ou tutela antecipada, tá? Cautelar, você tem que pensar no nome. Cautelar visa assegurar um direito, tá? A tutela antecipada, ela antecipa o quê? O pedido final. Antecipa o quê? A sentença, tá? Então, você tem que fazer esse jogo de palavras para não se perder. Por quê? Nós temos a tutela de urgência de caráter antecedente, antecipada antecedente. É similar o nome dos institutos, entendeu? Isso gera confusão, né? Então, aqui é cautelar antecipada. Antecipada porque o que antecipa? Antecipa a sentença. Faz esse jogo de palavras que você entende melhor. No caso da tutela de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada e pode ser concedida em caráter antecedente, antecedente a quê? A petição inicial, ou incidental, ou seja, no curso do processo. Até como a gente acabou de ler aqui, é o que diz o artigo 294, correto? Então vamos prosseguir aqui. A tutela de urgência, lembra? Urgência e evidência. A de urgência, ela está lá dos artigos 300 a 302. Tudo que você precisa saber dela está nesses artigos. Então, super vale a leitura. Quais são os requisitos? E é aqui que muita gente se confunde, né? Os requisitos são probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esse e esse ou aqui que pegam, tá? Probabilidade do direito. Tem que ter uma fumaça do direito, tem que ter um indício, né? Porque senão fica muito fácil qualquer parte chegar lá e falar, olha, juiz, me dá tal coisa. Aí o juiz vai falar, não, mas cadê seu direito aqui, né? Então, tem que ter ali um mínimo de indício, uma probabilidade do direito para que a tutela de evidência seja concedida. Além disso, lembra que eu falei, ela é tão urgente que não pode esperar o final do processo? Tem que estar presente o quê? O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então tem que haver um perigo de dano ali agora, acontecendo naquele momento, né? Ou ainda
um risco do resultado útil, do resultado final do processo, de ter sido em vão o processo como um todo, entendeu? Ainda temos o que se chama de requisito negativo, que é que não será concedida a tutela de urgência se houver perigo de irreversibilidade quanto aos efeitos da medida. Então, se houver probabilidade, algum perigo de não reversão, né, da medida não poderá ser revista no futuro, a tutela de urgência também não será concedida, até como uma forma de segurança, né? Não faz sentido aí, senão também todo o processo ele vai ficar prejudicado, certo? Continuarei pequenininha aqui na tela de vocês, tá? Mas por um bom motivo. Agora, vamos para a parte principal desta aula, que é a explicação quanto à tutela de urgência cautelar. Gente, o que todo mundo confunde isso, todo mundo, né? O que a maioria faz confusão com isso aqui não está escrito, tá? Cautelar, como o próprio nome já diz, visa garantir, assegurar o direito em disputa, em litígio, tá? Visa assegurar o resultado final. Há uma grande diferença entre uma medida a ser adotada para assegurar um resultado final e entre, né, antecipar a sentença. Você consegue visualizar? Pensa que a minha mão é o objeto que a pessoa deseja, tá? Aqui eu estou assegurando o direito para que ao final o processo seja eficaz, seja válido, atinja o objetivo. Outra coisa sou eu pedir para a sentença final, o que for concedido ao final, ser antecipado. Há uma grande diferença nisso, tá? Aqui a gente está falando de tutela de urgência cautelar, que está lá no 301, que visa garantir ou assegurar um direito. Não há uma antecipação do pedido final. Tanto é que o próprio 301, ele traz no que consiste a tutela cautelar. E o artigo 301, ele fala que a tutela será assegurada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra a alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Entendeu? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha uma ação judicial contra João e eu queira o carro do João. Qualquer motivo, por qualquer motivo, tá? E eu quero o carro do João. Então, qual é o meu pedido final? Para que ao final, João dê o carro para mim, certo? E aí eu olho e falo, meu, corre o risco de lá no final esse carro nem mais existir. Então, o que eu faço? Eu peço para o juiz sequestrar o bem. Eu estou falando de bem certo, né? Sequestro. Aí aqui a gente precisa saber do conceito de arresto, sequestro, arrolamento, enfim. Mas eu estou te dando um exemplo de sequestro. Eu quero um bem determinado e eu peço o sequestro desse bem. Eu não estou pedindo uma antecipação final. Eu não estou pedindo para o bem já vir para mim. Eu quero que o juiz sequestre, assegure aquele carro para que ao final do processo ele ainda exista, tá? É diferente, isso é diferente. Eu vou te dar um exemplo de alimentos que eu acho que fica bem mais fácil de você visualizar, tá? Se eu tenho uma ação de alimentos, a parte, na inicial, ela faz um pedido de alimentos provisórios. Qual é o meu pedido final? Alimentos, que sejam fixados alimentos ao meu favor, certo? É o pedido final. Só que aqui eu estou pedindo uma antecipação do pedido. Eu estou fazendo, né, uma antecipação do pedido. Conseguiu entender a diferença? O carro é para assegurar o direito. Os alimentos provisórios eu estou pedindo para o juiz antecipar o que muito provavelmente ele vai me dar ao final do processo. Então, quando se fala em tutela de urgência cautelar, ela visa assegurar um direito e somente é nessas hipóteses, tá? Não confunda, por favor. Tutela de urgência antecipada, como eu acabei de dar o exemplo dos alimentos provisórios, é o adiantamento do pedido final. E como eu estou frisando muito aqui para você não confundir os dois institutos, cautelar e antecipada, tanto é frequente a confusão que entre cautelar e
entre cautelar e antecipada que o próprio CPC previu a fungibilidade entre elas. Está lá no artigo 305, parágrafo único no CPC. O que isso significa? Se eu, por um acaso, entrei com um pedido cautelar, mas na verdade ele é um pedido de tutela antecipada, o juiz vai receber como um pedido de tutela antecipada. Esse é o princípio da fungibilidade, tá bom? Como a gente já viu, a tutela de urgência ela pode ser cautelar ou antecipada. Só que não para por aí. A tutela de urgência ela pode ser ainda antecedente ou incidental. E o que vai diferenciar? O que vai diferenciá-las? A petição inicial. Se já tiver petição inicial, ela vai ser incidental, incidente dentro do processo. Se não houver petição inicial, ela vai ser antecedente. Ela antecede o quê? A petição inicial. Agora, eu vou trazer aqui para você o rito da tutela antecipada em caráter antecedente, ou seja, ela é feita antes da petição inicial. E tutela antecipada, ela antecipa o quê? O pedido final, tá? Tá nos artigos 303 a 304. Eu trouxe o rito aqui porque eu acho que fica muito mais fácil de você visualizar, tá? Então, quando o artigo 303 ele traz mais ou menos assim: quando a urgência for contemporânea ao pedido principal, né, poderá ser formulado pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, ou seja, antes da petição inicial, o autor vai e apresenta um pedido de tutela antecipada antecedente, numa petição simples, porém tem ali os requisitos a serem observados no artigo 303 e dentre eles é o valor da causa. Deixa eu mudar meu rostinho aqui para você conseguir visualizar melhor. E dentre eles é o que? O valor da causa. O valor da causa, ele deve ser o do pedido final, tá? Por isso que eu trouxe essa observação aqui. E aí o que acontece? O autor fez lá o pedido da tutela antecipada antecedente. Se o juiz acolhe, o autor ele tem 15 dias ou algum outro prazo maior que o juiz der para aditar a inicial. Lembra que a gente está falando antes da petição inicial? Então, o pedido tem que ser aditado para ali ser feita uma petição inicial bonitinha, preenchendo os requisitos do 319 e tudo mais, tá? Não dá para seguir lá igual foi a petição simples da tutela de urgência. Então, tem que ter o aditamento. E, nesse caso, se for acolhido o pedido, o autor tem 15 dias ou mais, um prazo maior que o juiz der para fazer isso. Se o pedido do autor não for acolhido, que aí desce aí na seta, para cá. Ah, enfim, gente, dá para ver a seta aí, né? Não acolhe o pedido, o autor tem 5 dias para fazer esse aditamento, tá? Em seguida, a gente vai para o aditamento da inicial, e aqui também o CPC traz o que deve constar nesse aditamento, que é a complementação da argumentação, juntar novos documentos e a confirmação do pedido da tutela final. Aí tem que fazer tudo bonitinho e mais completo, né? Se o autor não fizer isso, o processo será extinto, olha a setinha ali para baixo, o processo será extinto sem resolução do mérito, tá? Se o autor fizer, aí vai ter a citação e intimação do réu para comparecer à audiência de tentativa de conciliação, que será a nossa próxima aula, inclusive. Haverá audiência, vai ter a contestação, vai seguir o processo normal, aí, o processo de conhecimento, tá? Aqui é importante só a gente trazer a questão da estabilização da demanda, que está lá no artigo 304. Aqui eu não vou me aprofundar, tem discussão doutrinária, o STJ já decidiu também sobre isso, que é se o réu requerido contestar ou não, apresentar recurso ou não contra a decisão lá que acolheu a tutela antecipada. Essa é a maior discussão que tem sobre esse tema. Mas de resto, é só ler o 304 que pelo menos ele tá bonitinho lá, tá de fácil compreensão, tá? Mas aqui, quando se fala de tutela antecipada em caráter antecedente, a gente não pode esquecer do instituto que cai muito em prova da estabilização da demanda. Vamos agora falar um pouquinho da tutela cautelar em caráter antecedente. Lembra, cautelar tem aqueles institutos específicos, né? Visa assegurar o provimento final. Tá lá nos artigos 305 a 310. Como é
formulado esse pedido? É por meio de uma petição inicial. Aí o réu vai ser citado para que em 5 dias apresente contestação e indique provas, tá? Aqui é tudo curto, porque eu não estou falando do pedido final, eu estou fazendo um pedido cautelar apenas, né? Então não tem assim muita elaboração por enquanto, sabe? É um simples pedido, eu explico ali o porquê rapidinho, junto uns documentos para comprovar ali meu direito e pronto, né? Lembra que tem que ter a probabilidade, um dos requisitos é a probabilidade do direito, né? E aí eu tenho que comprovar isso ali na petição e pronto. Então, petição inicial teve a citação do requerido. Em 5 dias ele deve apresentar contestação e indicar provas. Se ele não fizer, é aplicada o Instituto da Revelia e em 5 dias o juiz decide sobre o pedido cautelar. Se o réu contestou e indicou provas, a partir daí vai seguir as regras do procedimento comum. Vai ter a efetivação da tutela cautelar, né? Afinal, a petição inicial foi exatamente para isso. Tendo a efetivação da tutela cautelar, o autor tem 30 dias para formular o pedido principal, para aditar a inicial aí com o pedido principal. E aí sim, aqui ele vai elaborar, vai deixar bonitinho, frufru e etc. Entendeu? E aí, em seguida, vai ter a intimação das partes, afinal, o réu já foi citado antes. Lembra que todo mundo só é citado uma vez durante o processo, a citação já ocorreu lá atrás. Aqui, então, o réu vai ser intimado para comparecer à audiência de tentativa de conciliação ou mediação, e aí vai seguir o processo normalmente, tá? Pausa o vídeo aqui, copia esses slides que eu te passei, que aí vai ficar muito mais fácil o estudo. Aqui, então, chegamos ao fim. Meu muito obrigada a você. Deixo aí meu Instagram, calma, que ainda não acabou. mgabriela.nunes, se você quiser me seguir lá para ver um pouco da minha rotina, fique à vontade. Também tenho uma mentoria especializada em planejamento e organização de estudo. Me chame no link que está na bio se você precisar de organização com isso, que eu estou à disposição. Bom, acabada a aula, volte lá para o CPC e leia novamente tudo isso que a gente acabou de ver nesta aula sucinta, rápida, cujo objetivo é fazer você compreender a diferença desses institutos, porque você viu, a gente tem muito nome aqui, né? Tutela provisória, tutela de urgência, tutela de evidência, tutela de urgência cautelar e antecipada. Antecipada porque antecipa o quê? Antecipa o pedido. E ela pode ser incidental ou antecedente. Antecedente a quê? Petição inicial. É esse jogo de palavras que, se você conseguir fazer, você vai entender de uma vez por todas tutela provisória. Espero que você tenha gostado. Deixe o like aqui nesse vídeo e te vejo na próxima aula. Até mais!